Então, queira ou não, o dinheiro aplicado, ele vai perdendo valor. Ele vai perdendo. Pode avaliar, não tem como não. Agora, claro, se o cara tem lá 10 milhões, ele vai ter uma renda aí de 100 mil por mês pelo menos. Só que daqui 5 anos, 10 milhões não é mais 10 milhões, entendeu? Mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu tenho o prazer de falar, né? Ele foi um dos primeiras empresas, né, que acreditou na ZED quando a gente iniciou aqui em Jaraguá do Sul. É difícil falar, né, desse convidado porque a gente já teve muito papo, né, na mesa dele, né, e já tivemos muitas dicas e quando a gente estava com esse projeto, o nome dele já estava na mesa porque a gente aprendeu muito com ele, né? E hoje a gente está aqui, eu quero apresentar a vocês, né? Quem não conhece, mas esse é o Jean, né? Nosso grande amigo e parceiro, né? De alguns anos, né, Jean? É isso aí. Se apresenta aí pra gente, quem que é o Jean, o que que você faz? Antes de qualquer coisa, né, uma alegria muito grande estar aqui participando, né? O convite que vocês fizeram é uma honra mesmo poder estar junto, compartilhando, aprendendo. E agradeço o Zaca, o Dodi aí que está atrás das câmeras aí, essa dupla, né, fera aí, que faz um trabalho de excelência. E é isso aí, eu conheci o Zaca quando ele recém tinha vindo para Jaraguá, né, trabalhou um bom tempo ali para a nossa empresa, fez um trabalho excelente, né, eu acho que ali já foi uma mudança, né, do nosso marketing, já estava subindo o nível, né, a partir do teu trabalho ali. Então, gratidão estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, falar um pouquinho do mercado que eu amo, que eu respiro, né, há quase 25 anos, estou completando agora em abril desse ano, né, de 2026, 25 anos de atuação nesse mercado. Então, falar um pouquinho disso, falar um pouco da minha trajetória, enfim, é isso aí, é uma honra estar aqui, uma alegria e gratidão. A honra é nossa, né, Jean? Antes de a gente falar do Jean, né, business e todo esse conhecimento que você tem, fala pra gente, assim, quem que é o Jean aí, fora também da mesa ali. Interessante isso aí. Né, o que você acredita, quais são os seus valores. Legal. Porque acho que isso reflete na empresa, né, cara? 100%. Eu acho que é impossível, né, você idealizar algum projeto, né, e ele não ter o teu DNA, né, idealizar um projeto. Claro, deixa eu fazer já uma correção. O projeto inicial, a nossa empresa principal, né, onde tudo começou, que é a imobiliária. Posso falar o nome aqui? Pode, com certeza. Que é a Imobiliária Itaivan, fazer um marketingzinho aqui. Na verdade, quem iniciou esse projeto, né, foi o meu sogro e minha sogra, o seu Itamar e a dona Márcia, né? Então, eles são os idealizadores, mas através dessa caminhada, né, completando agora em abril 25 anos que eu estou atuando lá, a empresa vai completar 32 e eu 25, então estou lá desde o começo, desde o 7º ano da empresa. É impossível nesses anos todos, a gente a empresa não recebeu o que tu carrega, é impossível, não tem como, né? Então, quem é o Jean? O Jean é uma pessoa muito simples, tem 2 pontos que me definem. Primeiro, apaixonado por Jesus, né? Então, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um cristão, eu amo o evangelho, eu amo Jesus, e isso é o que bate no meu coração, né? Então, os negócios, eles acabam sendo um meio para alcançar vidas, né? Então, esse é o nosso principal objetivo lá, indiretamente são pessoas, né? Então, por causa do evangelho, né? Então, esse é o primeiro ponto que bate forte no meu coração e que me define. E o segundo é a questão família, né? Fui agraciado aí por Deus com uma esposa incrível, a Andressa, minha companheira há 26 anos, vamos completar 24 de casamento. Então, a pessoa mais incrível da minha vida, né? A Andressa, então, o maior instrumento de Deus na minha vida. Então, família é tudo. E depois dela, né, veio o fruto desse amor, que é a Sofia e a Sara, né? Nossas filhas, né? Nossas lindas filhas, por sinal. Então, são 2 coisas que me definem. A questão do evangelho, Jesus, que eu realmente sou apaixonado. Eu amo falar a respeito desse tema, né? E vivo isso, né? Não é uma coisa que está aqui no coração e fica de lado, fica guardadinho. Não, é a minha vida, é o meu dia a dia. E a segunda questão, a família, né? Daí o restante tudo vai fluindo, né? Naturalmente, né? Então o que me define é isso, é família e Deus, né? E o resto é consequência, né? Pô, que legal, Jean, né? A gente sabe que
né, como eu falei antes ali, tudo isso reflete a nossa vida, né? E agora falando um pouquinho da tua trajetória também, né, profissional, digamos assim, né? Eu sei que tu não começou, não foi teu primeiro Não. trabalho Uhum. a Itaivan, né? Teu primeiro Teve uma projeto. escola antes antes do ramo imobiliário, eu tive uma escola, né? Então, e antes de chegar, né? Pô, Como é que como é que foi? foi esse antes e assim, como é que foi também essa mudança, né? De outro trabalho para ir. Exatamente. Não, e realmente mudou da água para o vinho, né? Então, a minha trajetória iniciou, o meu pai e minha mãe trabalharam muito tempo na WEG, né? Meu pai fez a carreira dele lá dentro, foi gestor muitos anos lá na área financeira. E minha mãe, ela é daquela época que tinha assim uma carreira, a mulher, e daí quando nasciam os filhos, às vezes abdicava da carreira, né? Então ela começou antes que meu pai na WEG, né? Então, mas quando meu irmão nasceu, depois eu nasci, daí acabou que ela saiu. Então ela teve uma carreira mais curta lá. Na área de RH, né, setor pessoal. Uhum. Então, devido a isso, eu iniciei também na WEG, né? Como todo jaraguaense aí, raiz, né? Tem que É. passar pela WEG. É uma grande escola. Eu tenho uma gratidão eterna a Deus, assim, por esse tempo lá na WEG, porque eu comecei na escolinha, né? Então, ali dos 14 para os 15 anos de idade, fiz o curso técnico em eletrotécnica, me formei, e depois fui trabalhar em custos, né? Então, fiquei na WEG 7 anos. Né, 3 de curso técnico e mais 4 trabalhando em custos. E foi assim literalmente uma escola, né? A WEG eu acho que é exemplo de gestão para qualquer segmento do planeta Terra. Acho que todo negócio que se inspira na WEG e você consegue implantar alguns princípios, alguns processos que a WEG carrega, né? A tua chance de sucesso eu acho que ela é muito maior, né? Então, ali foi o início da minha trajetória. Mas eu estava numa área administrativa e não tinha me encontrado ainda, e também muito jovem, tinha 21 anos, quando o meu sogro daí me fez o convite, né? Eu estava noivo da Andressa, para mim trabalhar no mercado imobiliário. E estamos aí até hoje, né? Então, início da trajetória da carreira foi WEG. Legal, já. E o que que eu lembro de uma vez que você falou, Zaca, era só eu e o Doug ainda na época, a produtora falou, Zaca, tem um caixa, cara, que se der alguma coisa errada, pelo menos 6 meses você consegue manter a empresa. Pelo menos, você falou. A Sim. Itaivan, eu não sei, eu não lembro quanto tempo você tinha lá de caixa. Você falou, Caixa. mas você falou, cara, Não mas pode revelar, né? não pode revelar, que não deve ser pouco, né? Não é tanto. Mas eu lembro que você falou, cara, 6 meses. Isso é saudável. Cara, Isso veio da WEG, foi da tua É. experiência. na verdade foram vários professores no decorrer da caminhada, né? Teu pai também, Meu né? pai é da área financeira, né? Então, foi gerente financeiro muito tempo na WEG, né? Então, todo mundo, muitas pessoas de Jaraguá conhecem meu pai, o Dalmarco da WEG, enfim. Então, eu já tive um professor em casa nesse aspecto e muitos outros, né? Mas um ponto que foi para mim realmente como uma regra, existe um ministério chamado Ministério de Finanças Crow, enfim, coroa em inglês, né? Ele é americano e ele ensina finanças à luz da Bíblia, né? Então, por muito tempo eu tive contato com esse ministério, inclusive eu coordenei na igreja que congregávamos, né, o treinamento de pessoas, né, sobre finanças à luz da Bíblia por uns quase 5 anos. E lá tem uma orientação, né, de você ter uma reserva técnica de 6 a 12 meses, né, do teu custo fixo, né, seja no teu negócio, né, quanto na tua vida pessoal. Então, se você tem de 6 a 12 meses, qualquer aperto, qualquer mudança que possa sofrer o mercado e assim por diante, você não está desesperado, né? Então, você não precisa sair correndo para o banco e pegar dinheiro caro ou sair se desfazendo de bens e outras coisas mais, né? Então, eu adotei isso na minha vida pessoal muito cedo, sempre fui muito prudente, né? Nessa questão financeira e tem uma frase que eu aprendi, que eu aprendi, né? Eu era moleque e um amigo do meu pai, falecido já, que também era da WEG, enfim, um dos fundadores, né? Uhum. E ele falava assim, não importa o que você ganha, importa o que você gasta. Né, o seu Geraldo, né, falecido. Então, enfim, eu aprendi isso de pequeno. Então, cara, se tu ganha muito bem, médio, não importa quanto você ganha, você tem que entender que você tem que, além do valor necessário para você viver, você tem que ter uma reserva técnica, né? Então, isso já vinha lá desde o meu início de trajetória, na minha vida pessoal eu já adotei isso muito cedo e implantei isso quando eu assumi a empresa. Uhum. Né? Então, a gente sempre procura ter essa reserva, né? De 6 a 12 meses de custo fixo, realmente que não se mexe, fica
guardadinho ali, mesmo que com o passar do tempo o dinheiro ele perde seu valor, né? Se você não fizer bons negócios, bons investimentos, ele vai depreciando, né? Devido à inflação e tudo mais. Então eu não considero o investimento financeiro, até porque eu sou do mercado imobiliário, um grande investimento. Mas a reserva técnica sim, porque se tu precisar de uma liquidez, você tem que ter esse dinheiro à disposição, né? Então, enfim, de 6 a 12 meses eu considero equilibrado. Legal. Eu sei que às vezes é muito básico, né? Mas a gente, na época, pra gente era, né? Às vezes o básico é tão difícil de fazer, né? E eu lembro, eu falava pro Doug, cara, até quando a gente, né, saiu da Itaivã lá, a gente ficou um tempo conversando, 1 hora e pouco conversando. E, cara, foi uma escola aquilo pra mim, né? E a partir dali a gente começou a também a enxergar o nosso negócio, porque assim, o nosso negócio ele é muito, é criativo, é uma coisa mais assim, né? Então é diferente do mundo empresarial ali, que era o mundo que você vivia muito mais que a gente. Uhum. Então eu sempre lembro disso, né? Dessas dicas. E agora falando, né, dessa tua trajetória, né, como que foi, né, você chegou na Itaivã, né, como que foi daí teu processo de crescimento, né, hoje, eu acredito, não sei se, eu acredito que você não chegou já com liderança, né, acho Não, que não. tu teve que galgar isso aí, como é que foi esse Não, processo? pro sogro liberar, como é que se diz, o cajado ali, para ele abrir mão ali, passar o bastão, como diz, né? Demorou, foi um processo. Não, eu entrei na empresa 23 de abril de 2001, tá? Vai fazer agora 25 anos, né? Em abril desse ano. Então, eu fiquei 10 anos em vendas, tá? E estou 15 anos na gestão. Basicamente, essa é a minha trajetória, né? Uhum. Nesses 10 anos de vendas foi bem interessante, porque quando eu trabalhava lá na VEG, eu tinha um salário na área administrativa, né? Não era muito alto, mas era o suficiente para pagar minhas continhas do mês. Na época eu não era casado ainda. E daí eu lembro que o meu sogro me convidou para trabalhar e eu perguntei, tá, mas quanto eu vou ganhar, né? Daí ele falou para mim, olha, tu vai ganhar o que tu vender. Tu vai ter um percentual de, na época era 35% que um corretor ganhava, né? Uhum. Hoje em dia não, hoje eles querem ganhar mais, né? E para te manter bons corretores, tu tem que pagar mais, né? Sim. Mas na época era 35%, né? Então, tá bom. E se eu vender então um imóvel no mês, né? Dinheiro da época é um imóvel de 20 mil reais, né? Pô, daí tu fazia o cálculo e tal, eu falei, pô, mas daí eu tenho que vender uns 3, 4 imóveis, então para ter um bom rendimento e assim por diante. Foi um diálogo assim entre eu e ele durante alguns dias, até que ele disse, não, faz o seguinte, vem para cá, ele disse, e nos primeiros 90 dias, se tu não vender nada, eu te garanto R$ 350 de ajuda de custo. Isso lá em 2001, né? Então era um, digamos, talvez metade, um pouco menos que a metade do que eu ganhava na VEG, Uhum. né? Naquela época, né? Eu tô falando de 25 anos atrás, tá? Sim. Era outro dinheiro. Era outro dinheiro. Na época eu ganhava ali R$ 680, mais ou menos, de salário na folha, né? Então, pô, 350, metade, beleza. Cara, resumindo, até hoje eu não ganhei nenhum mês ajuda de custo, porque todos os meses naqueles 10 anos que eu fiquei como corretor, né? Eu não era sócio da empresa, não era gestor, eu era o corretor, eu prestava serviço ali dentro, né? Fazia parte, né, do time de vendas e eram poucos corretores na época. Então, todos os meses eu vendia. E Deus me deu essa graça, né? E no primeiro mês foi interessante, porque às vezes tu começa um novo projeto e tu fica preocupado, né? Se realmente isso ali provém, né? Se é uma porta que Deus abriu ou não, né? Porque às vezes tu pode entrar numa porta que não era para entrar, que não era para entrar, né? Tu interpreta mal, entra e quebra a cara, né? Isso pode acontecer. Mas foi interessante, porque no primeiro mês eu fechei 3 vendas, tá? Eu lembro certinho cada imóvel que eu vendi, tá? Quem foram os compradores, inclusive um deles hoje é meu vizinho de muro. Foi o segundo imóvel que eu vendi na minha vida. E é meu vizinho de muro hoje atualmente, né? Então, resumo, eu lembro certinho quais foram os imóveis. E a soma da comissão líquida que eu recebi desses 3 negócios naquele mês foi exatamente 10 vezes o que eu ganhava na VEG. Caraca. Então, naquele primeiro mês ali, eu confesso pra ti que foi um carimbo, assim, que Deus colocou, cara, de, tipo, aprovado, sabe? Tá no lugar certo, né? Cara, daí eu fiquei maluco, né? Sim. Imagina. Não. Foi muita grana, né? Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, né? Só que, ao contrário, aí vem um pouco da disciplina, da educação e o pé no chão, né? Meu pai sempre, uma educação muito, muito rígida, eu diria, né? Meu pai e minha mãe foram sempre muito firmes, né? Nada caiu do céu lá em casa, né? Então, ao invés de sair gastando,
Eu guardei tudo que eu podia. E daí o segundo mês repetiu, o terceiro mês, no terceiro mês eu comprei um terreno já. Uhum. Daí eu comprei meu primeiro terreno, daí já não era mais só o corretor, daí eu já comecei a fazer negócios. Isso em 3 meses de trabalho, resultado de 3 meses, né? Claro que era uma outra realidade, né? A gente sabe que hoje em dia os imóveis estão muito mais caros, não são mais tão acessíveis como antes. Então, cada situação tem seu contexto, sua Mas a época, né? oportunidade veio e você soube Isso, aproveitar, né? poderia ter comprado um carrão, isso, aquilo, não. Comprei imóvel, né? E enfim, eu acho que tu vai fazer mais perguntas e depois eu vou falar um pouquinho também desses outros negócios que foram gerados a partir, né, da corretagem, né? Então foi isso. O começo foi dessa maneira, né? Então uma proposta de receber uma ajuda de custo, nunca precisei pegar essa ajuda. E não é todo mês que tu ganha muito, claro, né? Tem altos e baixos, né? A área comercial ela é bem desafiadora, tá? Mas eu acho que quando tu ama o que tu faz, né? Aquilo não é pesado, né? Então eu entendi como é que funcionou o mercado muito rápido, né? Porque eu tinha um grande professor, o Itamar, ele era para mim. O Itamar não é um cara muito ligado na parte de gestão, administração, não é a praia dele. Ele não curte muito isso. O negócio do Itamar é vendas, né? Ele é especialista. Então eu tive um grande professor que foi ele, né? Então eu aprendi a vender bem rápido, né? Uhum. E daí foi indo. Então foram 10 anos de vendas. Daí tu perguntou um pouquinho da minha trajetória, né? Só para finalizar. Claro. Até que quando ele, né, ele foi observando essa evolução, né? Mês pós mês, ano pós ano, e tinha uma característica bem interessante, né? Eu compartilho aqui porque isso serve para todo mundo que é da área comercial. Tu pode fazer os negócios olhando agora, o imediatismo, a tua necessidade do momento, né? E de repente, por uma necessidade, tu força um negócio e aquela experiência com o cliente não é tão boa. E daí, ao invés de tu fidelizar aquele cliente, tu gera uma experiência negativa. Então, o meu conselho sempre é, cara, se organiza financeiramente para você ter uma saúde financeira e não precisar forçar negócios. Você fazer negócios bem feitos, né? Então, o que o Itamar percebeu nesses 10 anos do genro dele como corretor de imóveis? Primeiro que eu tive uma ascensão profissional bem relevante, né? Me destaquei muito, né? O grande dom que Deus deu para mim foi de vendas, né? Enfim, hoje eu tô na gestão, mas antigamente eu vendia e eu amo vender. E também ele foi vendo como eu fui fidelizando os clientes. Eu me tornei um consultor, né? Não era só aquele vendedor imediato, olhava só o hoje, né? Então, essa foi uma característica que chamou a atenção do Itamar, e o Itamar é inteligente, o que ele fez? Pô, tu não quer desenvolver ali a estrutura de vendas nossa, não quer ampliar isso aí? E daí foi aí que... Quantos vendedores tinha na época? Na época que eu e o Itamar trabalhávamos, né, full time como corretores, éramos normalmente em 3, 4, 5 no máximo, tá? Então era uma equipe bem enxuta, corretores, né? Fora as demais áreas, locação e tudo mais, né? Mas era enxuto, né? Daí ali quando eu estava no 10º ano, que daí a gente criou toda uma estrutura de vendas, né? Que é o que existe hoje, né? E tornou a nossa empresa uma referência aqui, né? Então, daí eu saí da cadeira de vendedor e fui para gestor, né? Também vendo até hoje, enfim, amo vender, mas o foco hoje é gestão. Hoje você tá no foco de gestão, né? Antes de a gente ir para essa parte também de gestão tem tanta pergunta sobre também mercado imobiliário, investimento, mas o que se para você um vendedor, o que é um vendedor bom, né, para você? Porque, beleza, pode ser, eu acredito que tu ainda deve participar de alguns negócios, enfim, mas acima disso, ainda tu tem que ver, né, analisar quem que é um bom vendedor para tu trazer pro teu... Tratar, treinar, desenvolver, né? O que é um vendedor bom? O que destaca? O primeiro ponto, basicamente, eu falei, é o corretor o bom vendedor, independente do segmento, que não é imediatista, que ele não pensa só no momento. Porque o vendedor que pensa só no momento, ele possivelmente passa por cima de algumas questões que são importantes numa tratativa, principalmente no meu ramo, que é imóveis, né? Tu vender roupa já tem uma responsabilidade. Tu vender qualquer produto, mas quando fala de imóvel, ou é o dinheiro de uma vida, ou é uma dívida de uma vida, né? Ou é uma pessoa que está investindo o seu, vamos dizer assim, aquele valor sobressalente, mas se ele está investindo, ele quer ter o retorno, quer ter uma segurança e tal. Então a responsabilidade é muito grande mesmo. Então, para mim, a primeira característica que pesa no vendedor é a responsabilidade que ele tem com o negócio. Tá? Nós temos o nosso, né, só fazendo um parênteses, o nosso departamento de vendas há anos, desde quando estruturamos, nós blindamos ele. Eu tive nesse período, olha,
eu acho que uma centena de corretores já lá que passaram conosco. Cheguei a ter 23 corretores trabalhando ao mesmo tempo em 3 times distintos, né? Enfim, um formato que funcionou por muito Sim. tempo. Hoje em dia é diferente. Hoje tem na média de 15 sempre corretores na empresa, nessa média. Um pouco mais, um pouco menos, depende da época. Mas, e tem corretores antigos lá, tá? Bastante corretores com mais de 5 anos e alguns, eu acho que uns 4, 5 com mais de 10 anos. Tem um com 18, com 15, enfim. Então são corretores bons, mas por que eu falo isso? Porque nós blindamos para que o corretor ele não venda pensando só no momento, né? Porque eu acho que essa é uma característica, a primeira, mais importante, é o corretor que olha para o futuro, que ele fideliza o cliente. Se o cliente percebe que o corretor é um consultor e está zelando pela segurança dele, né, pelo investimento, pelo recurso que ele está empenhando ali, ele vai continuar fazendo negócios com a nossa empresa e com o nosso corretor. Então, para mim, isso é o primeiro fator. Tá? Eu já tive bons corretores que ficaram conosco com 2, 3 meses e não tivemos condições de perpetuar a parceria. Por quê? Porque eles eram muito bons para fechar negócio, mas fechando de forma não adequada. Então, não fecha com o nosso perfil, tá? Já tive problemas anos atrás de uma venda ou outra que, né, algum problema gerou, a gente teve que resolver, tivemos, né, muita dor de cabeça. Até hoje temos uma vendinha lá de uns 15 anos atrás aí de um corretor que fez né, negligenciou um detalhe. Enfim, graças a Deus que a pessoa que comprou é uma pessoa muito paciente, né, é uma pessoa do bem, mas demorou para resolver esse problema. Então, assim, a gente foi blindando para que essa característica seja prioritária, a responsabilidade, o respeito que o corretor tem pelo cliente, pelo recurso do cliente. Esse é o primeiro aspecto, né? E depois tem muitas outras características que são importantes, né? Proatividade, por exemplo, né? Um corretor que fica sentado na cadeira ali me perdoa, né? Então, hoje em dia, né, semanalmente, o meu gerente de vendas lá tá treinando o nosso time, então semana sim, semana não, nos dias atuais eu falo com o meu time, mas hoje em dia tem um gerente lá muito competente que é o Everton, mas eu repito com muita frequência, utilize as ferramentas que estão à disposição, mas não pense que um Instagram vai vender por você, não pense que você ser bom no marketing, não adianta vir 50 leads na tua mão num dia e você não ter competência para converter esses leads, né, em negócios, transformar esses clientes em negócios, né? Então, acho que tem muitas características, né? A questão técnica, eu costumo dizer que domínio de produto é o mínimo, né, em qualquer segmento, domínio de procedimentos, uma boa desenvoltura comercial. Então, são várias características, mas o primeiro é a responsabilidade, o zelo pelo cliente. Legal. Outra questão, né, Gia? Você está num mercado que eu acredito que é muito competitivo, né? Eu moro aqui numa rua que eu passo aqui, deve ter aqui na Barão, acho que deve ter umas 8, 9 Várias. imobiliárias, não sei quantas imobiliárias, né? Sim. Mas é muita imobiliária. Como que é esse mercado? Como é que você se mantém na ponta? Como é que você se mantém sendo referência? Como que você mantém também essa conexão com teus clientes, esse contato, essa fidelidade? Olha, o primeiro ponto que eu queria salientar aqui é o seguinte: já houve uma época que as imobiliárias, assim, elas não tinham uma relação tão saudável, tão respeitosa. Já teve épocas difíceis, uns 15 anos atrás ou até mais. Quando eu iniciei, era uma competição assim muito, eu diria até não tão, nada saudável, nada saudável. Não digo todas, parte delas. Hoje eu vejo uma relação excelente assim na grande maioria das imobiliárias, principalmente as mais tradicionais ou de famílias mais tradicionais, que às vezes tem empresas que estão menos tempo no mercado. Mas tu tem uma relação ótima com elas, porque são pessoas éticas, com princípios e valores, né? Então esse é o primeiro ponto assim que eu comento, né? Já foi difícil lidar com a concorrência. Hoje em dia eu digo que a gente vive uma época muito boa, tá? É um ou outro aí que é difícil lidar porque não são éticos, né? Mas a grande maioria são pessoas do bem. E a gente tem uma relação muito boa, todo mundo se respeita, né? E assim por diante. Não quer dizer que não tenha alguma discussão, algum detalhe, mas em geral é ótimo. Se manter digamos, como empresa de destaque, referência no mercado, é um desafio, né?
Você subir, você se destacar, custa uma vida, né? E você se manter custa duas vidas, né? Eu brinco, né? Porque é difícil. Quando você está subindo, você tem muitos desafios. Depois que você chegou num patamar de destaque, as pessoas em geral, né, elas acabam tendo uma tolerância menor para qualquer suposto erro ou falha da tua parte, da tua empresa, né? Então, de repente, uma empresa pequena com 2, 3, 5 anos de mercado, se ela dá uma escorregada em alguma coisa, o cliente tem uma certa tolerância. Agora, uma empresa com quase 32 anos de mercado, nós estamos completando agora em 2026, a tolerância é zero. Então, a responsabilidade quintuplica cada ano que tu vai agregando, né, de mercado, né? Então, 5 anos, 10, 20, 30 e assim vai indo. Então, o desafio cada vez é maior. E se manter lá em cima também, porque conforme a tua empresa cresce, tu também vai estruturando ela. E ela vai pesando por mês, né, a mais, né? O custo dela, a porta dela aberta custa cada vez mais, né? Ela tem um custo maior. Então hoje ali nós temos beirando 50 pessoas trabalhando, né? Então isso custa, né? Tem 47, 48 pessoas normalmente, às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? Mas isso aí tem um custo bem elevado assim para se manter, né? Então, resumo, nessa época agora principalmente, né? Inovação a todo momento, tecnologia voando, utilizando IA, né? Inteligência artificial, aprimorando processos ao extremo. Uma questão que, quando eu assumi a empresa há 15 anos atrás, e que foi a primeira grande mudança, foi estruturar a empresa em departamentos, né? A exemplo de uma VEG, né? Então lá nós definimos na época né, um diretor para a empresa, na qual eu fui empossado, né? Eu não era dono, eu era sócio, nem sócio na época. Daí tínhamos lá, na época, 2, 3 gerentes, enfim, 2 gerentes, eu acho que era, e assim foi indo. Hoje nós temos 2 diretores, eu e a Adriana. A Adriana está com 24 anos de empresa, ela é minha... Braço direito lá. Foi nomeada agora, nesse ano, como diretora administrativa, né? E eu tô na direção geral e ela é administrativa. Temos 2 gerentes de vendas, tá? Na verdade, um na parte comercial e um na parte jurídica, que é a Sabine e o Everton. E temos mais 4 coordenações, né? 4 gestões a nível de coordenação. 3 na locação, tá? Administrativo, serviços e comercial. E temos uma no marketing, né? Então, hoje o nosso organograma são 9 pessoas, né? Por uma imobiliária é bastante. São 2 diretores, 3 gerentes e 4 coordenadoras, né? Então, essa é a nossa estrutura hoje. E dessa maneira, eu acredito que você consegue crescer de maneira sustentável, né? Então, sem liderança estabelecida é difícil, né? E centralizar isso na cabeça, né? Tem muita empresa, às vezes, com 20, 30, 40 pessoas e, né, você conversa um pouquinho com o proprietário. O proprietário é o cabeça de tudo, manda tudo, decide tudo. Não é assim que funciona, na minha opinião, tá? Eu acho que tem que descentralizar e tem que delegar, né? E desafiar as pessoas, né? Trabalhar com meritocracia, né? Com metas claras e tudo mais, e com certeza o resultado vai acontecer, né? Então, hoje, o resultado que nós temos nesses 15 anos que eu estou na gestão, depois que meu sogro passou o cajado, não é porque o Jean é bom, é melhor ou qualquer outra coisa, pelo contrário, eu botei pessoas muito boas, cada uma na sua função, né? Esse foi o grande acerto que eu tive, que Deus me deu, assim, essa visão, botar pessoas muito melhores que eu. Isso aí meu pai me ensinou, né? Ele passou na VEG quase que a vida inteira. Ele falava, ó, tu tem que botar pessoas muito melhores do que você. E eu fui botando alguns acertos e alguns erros no meio do caminho, né? Muito mais acertos, graças a Deus. E hoje tem o resultado. Então é isso aí. Legal, essa estrutura, né? E agora, Jean, falando, né, sobre investimento né, eu comprei meu primeiro imóvel foi na Itaivã, né, cara? Então, É isso aí. Cliente feliz? Aí, ó. Tá louco? Então, coisa boa. Porque você me falou também, na época, que você ficou morando de aluguel. Um bom tempo. E tu foi comprando. Não, eu fui... negociando, né? Deixa eu fazer posso fazer aqui um compartilhamento? A partir do mercado imobiliário ali, da corretagem, depois me tornei gestor, e um pouco para frente depois sócio, né, e hoje proprietário da empresa, né, né? A partir disso, nós fomos nutrindo os outros negócios, né? Então, meu foco nunca foi ter uma vida financeira muito pesada, custar caro, sabe? A minha família, a gente sempre viveu com o pé no chão, né? Então, disso, já no
segundo ano, em 2001 entrei no mercado, em 2004 eu construí a primeira casa para vender. Então, em 2001, 2002 eu fui comprando 1, 2, 3 terrenos, fui comprando, e daqui a pouco fiz uma casa, fiz a segunda, foi indo. E eu lembro bem que eu estava casado, eu casei em 2002, né? Então, no início do casamento, eu falei para minha esposa: olha, nós vamos morar de aluguel. Eu já estava um ano no mercado, né? Já estava com a ideia de construir para vender. Eu falei: nós vamos morar de aluguel aí uns 2, 3 anos. Quando eu tiver capital para 2 casas, eu falava para ela: uma a gente vai continuar investindo compra e venda, né, para fazer capital, e a outra a gente vai imobilizar e vai morar. E ela acreditou. Então, foi a única vez na minha vida que eu não fui muito honesto com a minha esposa. Porque quando a gente tava 9 anos aí casados, a gente ainda estava morando de aluguel e construindo aí 7, 8 casas em paralelo, né? E casas de um padrão legal, médio, médio alto, um pouco mais elevado. E em paralelo também comprando, vendendo terrenos. Então eu fui criando alguns negócios de construção, de compra e venda de terrenos, de apartamentos na planta. Então eu fui pulverizando os investimentos imobiliários, todos dentro do mercado imobiliário. E resumindo, a gente foi morar na nossa primeira casa nossa mesmo, né? Uma meia dúzia de casas lindas que nós entregamos. Eu chegava a chorar na entrega, porque eu morava num apartamento pequenininho, né? Não digo apertado, mas assim, enxuto, mas estava fazendo capital. A gente sabia onde a gente queria chegar. Grande parte dos jovens hoje, talvez algum jovem vai ouvir esse podcast, eles pensam primeiro na qualidade de vida, né? Querem morar já no seu imóvel próprio, enfim, e nada contra isso, mas às vezes é importante tu avaliar. Cada um também tem um perfil, né? E você primeiro fazer um pé de meia e depois desfrutar de um pouco mais de conforto. Daí nós fizemos uma casa muito boa, ficamos 11 anos nessa casa, daí depois vendemos, moramos um pouco num apartamento também muito bom aí que moramos 2 anos, e daí agora estamos numa casa que realmente estamos muito felizes, né? Enfim, já 2 anos e pouco, é uma casa muito boa, bem confortável, e Deus é bom. Então, resumo, porque a gente fez um pé de meia, e com isso daí a gente foi nutrindo os negócios, né? Então, como eu disse, da corretagem, minha esposa também, eu não mencionei, mas ela é arquiteta, né? Então, na época, ela fez muito projeto, então ela se destacou muito nessa área. Quando nasceu a nossa segunda filha, projetamos para ela ficar 1 ano, 2 em casa. Esse 1 ano, 2 ficou 12. Então ela realmente abriu mão da profissão dela por causa das meninas, ficou full time. Minha grande companheira e sócia em tudo, minha esposa, né? Então é o motivo da gente hoje ter uma vida tão plena, tão feliz. E até me emociono, né, quando eu falo dela. E resumo, daí a gente foi construindo, enfim, tudo isso aí. E depois de anos mexendo com construção, 10 anos mais ou menos, eu não gostava de mexer com construção. Eu mexia porque eu tinha um objetivo. Daí eu parei. O meu irmão, na verdade, deu continuidade em obras. Até hoje ele mexe com isso, mas aí com o capital dele, né? E eu fui parando. E daí eu comecei a fazer a nossa carteira de locação. Isso foi em 2012. Comecei a nutrir uma carteira de locação particular. Construímos uma holding, né? Isso também é um aspecto importante, né, para os empresários aí, os investidores têm uma holding e tudo mais para blindagem de patrimônio e tudo mais, questões tributárias e tal. Daí em 2012 nós construímos essa holding e comecei a focar em imóveis de locação e é o que a gente nutre até hoje como digamos, um negócio que começou pequenininho, mas hoje já tem um volume interessante. Então, basicamente é isso. E daí, hoje em dia, a gente mora na nossa casa, né? Depois de muitos anos de aluguel. Valeu a pena tu renunciar um pouco de conforto no começo, para depois você ter uma segurança maior. Então, o que eu costumo dizer? Qual é a vantagem disso? A vantagem é simples. Se hoje eu tiver uma dor de barriga, né, financeiramente falando, eu não preciso vender meu único bem ou uma casa dos sonhos para poder sobreviver. Hoje eu tenho uma estrutura, então se der uma dor de barriga, eu tenho bastante lenha para queimar, sabe? Então eu fui nutrindo isso. Tá? Isso vai trazer mais ou menos felicidade? Não, não vai trazer mais ou menos, porque o dinheiro não traz felicidade, mas traz uma tranquilidade. Você não fica, né? Eu acho que até nos negócios, as tuas Em decisões, tudo, né? em tudo. Tu não tá com a corda no pescoço, né? Tu não tá. Então, qualquer revés tu já tá no vermelho. Não, tu tá ali, né? Então, a gente foi organizando tanto a empresa principal, que é a Itaivan, quanto os outros negócios, a gente foi nutrindo eles todos e hoje todos vão bem, vão sempre né, de forma bem saudável, financeiramente falando, né? Você falou ali de holding, né? Já participei de algumas palestras ali que
pô, tem um patrimônio ali talvez de no mínimo R$ 1 milhão para tu começar a pensar numa hold. O que que é a tua visão sobre assim, qual que é o momento do empresário ou de quem está investindo? Não, vamos partir para holding. Olha, são dois aspectos, né? O primeiro ponto é conforme a constituição dela, daí tu tem que pegar um bom jurídico para te auxiliar e um bom contador, né? Uhum. Porque os dois vão trabalhar em conjunto nessa construção, porque cada situação é uma situação. Tá? Então, cada empresário, cada investidor tem uma realidade. Então, a fórmula que se encaixa bem para mim não quer dizer que vai se encaixar bem para você. Então, o teu contador e o teu jurídico precisam cruzar as informações para ver a melhor configuração possível. Mas, de qualquer maneira, o primeiro ponto que já vai te gerar com certeza uma vantagem é a questão tributária, ponto. Mas o principal para mim é a proteção do teu patrimônio, tá? Então, eu não considero que você tem que ter 30 imóveis para fazer uma holding. Porque quando você tiver 30 imóveis e você fizer a holding, você vai ter que depois integralizar esse capital, e isso custa mais caro. Uhum. Então, quanto mais patrimônio você tiver quando você constitui ela, mais caro vai ser para você levar de pessoa física para jurídica. Tá? Então você tem que botar isso na ponta do lápis, né? Então essa integralização de capital ela vai custar caro. Então a minha dica é você avaliar o teu negócio, o teu business, né? O que que ele gera de receita, o que que ele gera de gordura, qual que é a tua realidade financeira, né? Ah, tu consegue comprar um imóvel por ano, 2 imóveis por ano, um imóvel cada 2 anos, enfim, tu fazer uma análise nos próximos 5, 10 anos. E se tu tiver um imóvel só, mas tiver uma pretensão de a cada ano pelo menos mais um, já faça já. Porque daí você já vai botando esses novos imóveis, tudo já direto no CNPJ, entendeu? Entendi. E daí tu joga menos dinheiro fora. Quando eu fiz em 2012, na época, pô, foi um bom valor assim, porque na época eu já tinha uma quantidade razoável de imóveis e quando eu integralizei esse capital já foi um valor bem razoável. Então, poderia ter evitado se tivesse feito antes, né? Como é que tá essa questão hoje? Eu não sei se eu tô certo, mas eu vejo que o jeito de morar tá mudando um pouco também. Antigamente se tinha muito uma casa grande, uma coisa Mudou muito, grande. mudou muito. Hoje as pessoas estão, às vezes, querendo Otimizando. menos filho, É. ou tem pessoas que nem querem. Como que tá, o que tá Olha, mudando no mercado imobiliário também para quem tá uma, investindo, ou para quem, né? uma característica, né, que era muito comum 15, 20 anos atrás, é, qualquer gestor de empresa, qualquer profissional liberal, bem-sucedido, ou empresário, pequeno, médio ou grande, né, com um pouco mais de recurso financeiro, ele já comprava chácara, casa na praia, isso, aquilo, não sei. Daqui a pouco o cara tinha 3, 4 residências para manter, e daí o cara tinha um baita capital, mas tinha um custo muito alto para manter isso, né? E, cara, talvez eram épocas diferentes, com certeza eram, né? Hoje eu vejo uma mentalidade diferente. Hoje eu vejo o pessoal investindo muito em receita, né? Então, por exemplo, eu, né, com algum capital já na mão, eu não tenho imóvel na praia nem no campo, tá? Eu tenho um imóvel que eu moro, eu tenho imóveis de compra e venda, enfim, de negócios, e tenho imóveis de locação. Uhum. Então, meus imóveis todos geram riqueza, com exceção da casa que eu moro, que gera maior riqueza, né? Que é a satisfação da minha família, enfim, né? Hoje a gente tem essa consciência, conseguiu construir uma estrutura sólida para poder desfrutar. Mas hoje eu otimizo muito, né? Então, por exemplo, já deu vontade de comprar na praia, isso, aquilo, cara, vou lá final do ano, eu alugo, viajo, não tem manutenção do ano todo, entendeu? E a minha casa aqui me atende muito bem, né? Então eu tenho aqui uma boa estrutura, enfim. Às vezes se eu tenho uma casa incrível aqui, um imóvel na praia ou no campo, né? Tudo isso vai dividir. Vai dividir. Daqui a pouco eu tenho uma casa incrível aqui, mas eu já não uso mais porque eu tenho que ir para a praia para justificar o investimento lá. Enfim, então cada um tem a sua mentalidade e cada um sabe onde aperta, né? Eu vejo que a grande maioria, não é uma regra, tá? Mas uma maioria foca hoje em criar receitas, né? Com imóveis, tá? E agora a gente criando E não simplesmente comprar por comprar, né? criando um cenário aqui, né? Vamos lá, 2 cenários. O primeiro, né? Para quem ainda não, né? Eu tô pensando nessa área. O que que eu preciso para investir nesse, né? Que nem eu tive essa conversa, né? Um tempo atrás ali com a Vanessa Sim, que me, né? Do auxiliou teu ali na time que te compra do teu imóvel. auxiliou e tal, né? Para quem
meu primeiro imóvel, investimento, como que você toma essa escolha? Será que, porque assim, o que eu fiz com o meu imóvel, né? Hoje ele tá alocado, Sim. né? Então, mas tá para venda também. Então, né, tá para os dois, assim. Para esse primeiro imóvel, assim, eu tenho uma análise bem simples, prática, e eu acho que ela se encaixa para vários perfis, né, de investidor, pequeno, médio e grande. No meu ver, né, quando tu fala de compra e venda, o principal fator para te botar na balança é o período. Né? Então, tu pega uma HP para fazer um cálculo ali de quanto que rendeu aquele investimento, tu vai botar o período. Né? Então, lucrei 20 mil reais nesse imóvel, 100 mil reais nesse imóvel. Qual o período? Em 3 meses ou em 3 anos? Uhum. Então, às vezes o cara diz, pô, ganhei X% lá de lucro nesse imóvel. Pô, faz 5 anos que o cara comprou. Uhum. Daí quando tu calcula, né, era melhor ter deixado dinheiro no banco. Uhum. Um exemplo, né? Tu teria liquidez e assim por diante. Então, na compra e venda do imóvel, para quem gosta de comprar e vender, o mercado mudou bastante. Ele não está mais tão favorável, não. Antigamente ele era um pouco mais dinâmico e tinha mais oportunidades e também tinha menos custos uma operação de compra e venda. Então tu conseguia lucrar um pouco mais, tá? Hoje está mais apertado a margem, tá? Não estou dizendo que é uma regra absoluta, né? Tem as suas exceções, mas está mais apertado. Mas nessa parte de investir, principalmente focando em ter uma renda recorrente, né? Locação, por exemplo, cara, o que tu fez, na minha opinião, é o certo, tá? Às vezes a pessoa pensa, vou comprar e vou morar. Cara, tu pode até morar, mas quem sabe tu já tem um patrimônio ali que tu fez uma boa aquisição, tá? Hoje ele já tem uma linha de valorização razoável, X meses, um ano ou dois depois, e ele te rende um valor mensal muito bom, né? Um 0,5, 0,6, 0,7 do teu investimento, dependendo da situação, depende como você comprou, né? Então, às vezes, vale a pena você ter isso ali alugado e você pagar um outro aluguel, talvez um imóvel que te dê mais conforto até do que aquele, entendeu? Então, são N possibilidades. Hoje, a minha dica seria apartamentos mais enxutos, de 1 a 2 dormitórios. Tá faltando no mercado para locação, chega a faltar. E é onde tu consegue extrair um melhor valor de retorno de rentabilidade mês de locação, por metro quadrado. Legal. Tá? Então, apartamentos muito grandes, por metro quadrado, você ganha menos. Entendi. Então, hoje é um apartamento aí, 2 a 1 dormitório, mais enxutos, para locação é muito bom. E imóvel comercial também, tá? Eu foquei em imóvel comercial, né, em 2012 para cá, e a minha carteira, quase a maioria é tudo comercial. Gosto do comercial e eu não considero que imóvel comercial no chão, né, uma sala, um terreno, uma casa comercial deva ser vendido. Tá, um galpão, alguma coisa assim. Eu sempre digo que terreno, casa comercial é um imóvel mais exclusivo. Já um apartamento, só no prédio que você tem o teu, já vai ter muitos outros. Então, se você comprou e se arrependeu, você compra outro. O imóvel comercial é difícil. Às vezes tu tem lá um terreno comercial, pô, ele vale 1,5 milhão. O mercado não tá pagando 1,5 milhão. Daí tu vai lá, daqui a pouco, por algum motivo, tu vende por 1,2 milhão. Beleza, fiz um bom negócio. Daqui 6 meses mudou o cenário, tu quer comprar ele de novo, tu vai pagar 2, vai pagar 1,800. Então o imóvel comercial, para mim, ele tem que ser preservado, tá? Porque ele é mais exclusivo. Já o apartamento, o terreno residencial em loteamento, por exemplo, tu tem mais quantidade. Daí, comprei, vendi. Pô, lá na frente eu quero comprar de novo. Tem opções. Já o comercial é diferente. Então eu tenho essa minha linha. Mas se eu for investir um produto não com valor tão alto, né, sem ser um valor agregado assim muito alto, eu partiria para apartamentos mais enxutos, dá um bom retorno de locação. E a procura é grande, porque a nossa cidade aqui, como tem essa questão muito desenvolvida industrial, né, vem muita gente de fora, né? Então, cara, e faculdade de medicina aqui também, então chega a faltar produtos, né? Então, apartamentos enxutos eu acho que é a melhor opção hoje. Legal, tá tendo uma aula aqui, né, de investimento imobiliário, cara. A gente já falou, né, bastante sobre isso. Como que agora falando na parte a gente falou ali do pequeno, tu deu essa dica ali que é pequeno, médio e grande, né? Mas, na tua opinião, né?
É claro que você vai sempre puxar pro setor imobiliário, né? A questão da rentabilidade, assim, né? Por que que os teus clientes, ou por que que as pessoas que te procuram fazem essa escolha? Investimento Essa escolha de é muito simples e não é porque eu sou do mercado imobiliário. Isso é uma questão que matemática. é matemática. E hoje com a internet, né? Então não tem mais alguma resposta que você não consiga ter, né? Então você vai lá, pesquisa e você vai ter as respostas. Grandes nomes aí do planeta Terra, né? Que são pessoas muito bem-sucedidas com 1 bilhão de reais ou de dólares, vamos dizer, de patrimônio, sempre falam a mesma coisa sobre imóveis, que o alavancamento de patrimônio é com imóvel. É muito simples. Tu pega 1 milhão de reais hoje, tu põe lá numa melhor aplicação financeira sem risco, tá? Juros sobre juros, e no período de um ano, veja quanto você vai ter. Então, pega esse mesmo 1 milhão hoje e avalia o que você compra de imóveis numa cidade como Jaraguá, que tem uma economia pujante e tal. Então, tá ali esse mesmo 1 milhão. Tá, dá para comprar X imóveis, né? Ou um perfil X de imóvel, né? Um apartamento. Já pode pegar tuas dicas ali, esse milhão já diluir, e falou, naquele então, quarto, tu pode comprar em 3 apartamentos mais enxutos, enfim, alguma coisa desse tipo. Daqui um ano, tu pega esse valor, juros sobre juros, com a melhor aplicação, talvez 1% ao mês, não sei exatamente quanto é que vai ganhar, meu forte no mercado financeiro, você acumula todo esse valor e tenta comprar de novo o que você comprava um ano atrás, você não compra. Tá? Se acontecer alguma questão, né, pontual, oportunidade, né? ou pontual, às vezes econômica, país, enfim, alguma questão, né, que nós não vamos entrar no mérito, mas é muito difícil. Então, queira ou não, o dinheiro aplicado, ele vai perdendo valor. Ele vai perdendo. Pode avaliar, não tem como não. Agora, claro, se o cara tem lá 10 milhões, ele vai ter uma renda aí de 100 mil por mês, pelo menos. Só que daqui 5 anos, 10 milhões não é mais 10 milhões. Entendeu? Ele vai perdendo valor, né? Existe uma inflação. Então, E o imóvel é o contrário, ele vai valorizando. Tá? A não ser que tu compre muito mal, compre numa região muito ruim, numa cidade péssima, enfim, que tá em declínio em vez de estar crescendo, né? Então depende de alguns fatores, claro, não é uma regra absoluta, mas normalmente é isso. E outro detalhe, que aconteceu recente com um banco aqui no país e já aconteceu outros casos, né? Escândalos aí de dinheiro desviado e tal. Cara, eu acho que ainda a questão mais segura que existe é uma escritura na gaveta, né? Os antigos falam disso, né? Então, né, tem os vovozão aí que falam, né, quem investe em terra não erra, né, e assim vai. Então, eu ainda gosto da ideia da escritura ali na gavetinha e tal, e é isso. E eu vou ser sincero, eu fiz um investimento na minha vida, fora do mercado imobiliário, isso em 2018, tá? Fiz um investimento financeiro, né? Levei uma REC só Deus sabe. Já está tudo resolvido, foi um aprendizado, né? Então, antes eu já tinha meus olhos no mercado imobiliário, assim, e o coração. Hoje eu não tenho mais só os olhos e o coração, eu tenho o corpo, a alma, o espírito, tenho tudo no mercado imobiliário. Então, para mim, eu vou investir naquilo que eu conheço, naquilo que eu domino, naquilo que eu acredito, né? Então, o mercado imobiliário, para mim, é o investimento mais seguro. E outro detalhe, né? Às vezes a pessoa quer rentabilidade, valorização, mas muitas vezes eu recebo essa pergunta, né? Quase que semanal. Qual o melhor negócio? Ou qual o melhor negócio no momento? Eu repito a mesma coisa. O mais seguro. Não é o mais rentável. Porque atrás de uma oportunidade fora da realidade existe uma necessidade. E essa necessidade pode fazer tu se ferrar. Então tem que cuidar. No mercado imobiliário pode também você ter perdas bem expressivas se você for muito guloso. Então você tem que primeiro botar na balança a segurança e depois a rentabilidade. Legal, já. A gente já tá partindo aí pro final, mas não poderia assim, a gente né, dá de ver o conhecimento que você tem, né, todo esse know-how aí, deve ter tido erros também nessa caminhada, né, e eu acho que é Um deles eu acabei de falar, né? Eu acho que... Fui botar dinheiro onde eu não sabia e me ferrei, né? Qual que foram os erros, assim, né, que te fizeram a trazer alguma mudança ou que, né, te forjaram, enfim, que trouxe alguma mudança, assim, que você, cara, foi um erro, foi sofrido na época, mas eu acho que esse erro me ajudou. Olha, Zaca, na verdade, bem verdadeira, né? Eu tô com 46 anos, né?
Então 25 de mercado completando imobiliário, mais uns 7 de VEG, aí são 32 anos de trabalho. Então, se for para falar de erro aqui, nós vamos ficar o resto da tarde, né? Foram muitos, né? E eu não é difícil dizer talvez qual o maior, mas um dos grandes erros que hoje eu até aconselho quem é mais jovem e com mais calma, principalmente na tratativa com o ser humano, tá? Porque como eu era alta performance lá na época de vendas, aqueles 10 anos, e eu prosperei muito naquela época e, cara, vendia muito, enfim, a minha performance era bem acima da média. E eu costumo dizer assim que, né, eu não criei riqueza como dono de imobiliária ou como gestor, e sim como corretor. Isso eu incentivo os corretores sempre, né? A riqueza foi gerada como corretor, então ali que a gente conseguiu criar um bom capital, né? Então eu era acima da média, vamos dizer assim, em termos de resultado. Então, quando eu fui assumir a equipe de vendas, os primeiros anos, eu achava que todo mundo era como eu era, eu tinha uma tolerância muito baixa, eu era muito imediatista, eu era muito firme, muito faca na bota, como diz o ditado, né? Então eu atropelei muitas pessoas nesse aspecto, né? Eu costumo dizer e falo publicamente, ninguém vai levantar o dedo e dizer, ó, o Jean, né, um cara que não é correto, não tem índole, não tem caráter, ou lesou, prejudicou. Não, isso ninguém vai falar. Eu sei daquilo que eu construí até aqui, né? Deus sempre me deu muita clareza do certo e do errado. Mas tem pessoas que podem dizer, pô, o Jean me atropelou, isso, aquilo, não sei o quê, foi muito durão em alguma coisa, né? Um pouco intolerante, né? Bateu na mesa e tal. E eu era um cara assim que brigava muito com algumas coisas, sabe? Então, hoje o conselho que eu daria, né, um grande erro que eu tive nessa caminhada, foi essa questão mais temperamental, né? E isso Deus tá mudando a cada dia. Eu acho que hoje eu sou uma versão muito melhor do que eu era antes, né? E eu procuro melhorar dia após dia, né? Com o meu time, eu chamo família, né, Itaivan, que a gente convive tantas horas por dia ali com o pessoal, amigos, familiares, né, com a minha família direto dentro de casa. E então eu acho que esse é o principal erro. Tu querer ir com muita sede ao pote, querer mudar o mundo, né? Vai com calma, né? Vai com calma, pezinho no chão. O ser humano ele merece todo o respeito, todo o carinho. Se ele está errado, não importa, vai com calma. Não é porque ele errou, te prejudicou que tu tem que fazer o mesmo. Então eu acho que essa coisa de querer fazer tudo acontecer, eu acho que eu iria hoje com um pouco mais de cautela, tá? Mas fora isso, outros erros, claro, mas nada grave, né? Nada grave. Nada... Boa. Já, então, para finalizar, se você... Qual a dica que você diria hoje pro empreendedor, para quem tá, ou para quem, pra uma dica assim do Jean, assim, cara, para você que quer se dar bem nessa vida, né, financeira, familiar, o que que hoje para você você falaria talvez pro Jean lá atrás, lá do começo, ó, essa dica aqui, siga isso que vai dar certo. Cara, eu sou muito, eu diria assim, até. Eu acho que não tem fórmula da Coca-Cola. Eu acho que você, antes de mais nada, tem que escolher a profissão que tu ama, né? Tu tem que gostar do que tu faz, a primeira coisa, né? Você tem que amar o que você faz. Então, no meu segmento, eu estou corretor ou eu sou corretor? Eu tenho isso dentro de mim, realmente, né? Eu fluo naturalmente como corretor de imóveis ou eu estou tentando ser algo que eu não sou? Então, tu tem que amar o que tu faz, a primeira coisa, né? Jean, isso é clichê. Talvez seja, mas tem muitas pessoas que vão por influência para um lado ou para o outro. Tu tem que ser quem tu deseja ser, tá? Aquilo que queima no teu coração. Então, esse é um ponto. Outro ponto, aquela profissão escolhida, tu não pode ter os olhos no dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Você tem que ter os olhos nas vidas envolvidas, né? Tem que ter um propósito maior do que o dinheiro, né? Então, eu acho que você precisa entender que através do teu trabalho você pode ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa, de alguma maneira, de alguma forma, daquela família, enfim. Então são alguns pontos. Na parte financeira, cara, é sabedoria. É prudência, gastar menos que tu ganha. É entender que tem vacas gordas e vacas magras. Então, quem poupa nas vacas gordas, nas vacas magras vai passar bem,
né? A Bíblia ensina isso, é só ler a história de José no Egito lá. Então, é isso aí. E por fim, não menos importante, para mim, o grande manual de vida que mudou a minha vida é a Bíblia. Então, tudo que eu aprendo biblicamente, eu estudo a Bíblia todos os dias, desde quando eu tive um real encontro com Jesus, que foi ali quando eu tinha 20 anos de idade, né, há 26 anos, 25, 26 anos atrás, eu leio a Bíblia todo dia, estudo todo dia. Então, para mim, é um manual de vida. Então, aquelas verdades que estão ali, aqueles ensinamentos, aqueles mandamentos, eu vou aplicando. Então, é impossível tu não ser bem sucedido em todas as áreas da vida. Não vou dizer que tu é o melhor, mas se você você aplicar corretamente o que a Bíblia te prega e te ensina. Ponto. Então, para mim, esse é o grande segredo. Então, esse é o conselho. Busque a Deus, escolha a profissão de coração, né? Veja as pessoas muito à frente, muito, né, de forma prioritária em relação àquilo que tu exerce, né, profissionalmente. O ser humano é mais importante. E esse tipo de coisa, tá? E trabalhar, cara, não cai do céu. Cai, né? Não cai do céu. Então, Fórmula Coca-Cola, e eles acertaram lá atrás, hoje para outro acertar é difícil, né? Então tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Né? Ou ganhar na Mega Sena. Mas mesmo assim, cara, senão adianta o cara ganhar e depois não saber administrar. É isso aí, então essa é a dica, né? E claro, né? Principalmente pro jovem, né? Cara, tem que fazer a diferença, cara. Tu tem que encontrar um nicho, tu tem que fazer melhor do que os outros, entende? Se tu não fizer melhor do que os outros, tu vai ficar na média, vai ficar ali, tu é só mais um. Então tem que se destacar, tu tem que encontrar um nicho no teu segmento. Tem que ser criativo. Legal. Né? Tem que ser criativo. É isso aí. E o que te gera criatividade? É a paixão pelo negócio, né? Então é isso aí. Então, enfim, começamos lá atrás pequenininho do zero. Hoje nós temos aí uma estrutura bacana, né? Tem alguns negócios, né, que foram construídos nesses anos e, cara, eu tô feliz com isso, mas não, que é o mais importante. Mas não para de sonhar, de investir, de mexer, todo dia é uma novidade. Todo dia tem um desafio, todo dia tem um leãozinho aí para matar e faz parte, é isso aí. Uma coisa também, agora para finalizar, o Jean uma vez me falou, cara, que quando a gente recebe né, das moedas, lá, você falou, cara, o cristão ele tem que Parábola dos talentos. Tem que multiplicar, não é isso aí. somar, não é enterrar, não é, né? A parábola dos talentos fala isso com muita clareza, né? O Senhor, né, ilustrado na parábola, é como se fosse Jesus. Ele sai de viagem e ele pega os seus 3 servos e ele dá 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Daí a Bíblia diz que ele dá de acordo com a capacidade de cada um. Então esse é o primeiro fator, de acordo com a capacidade. Às vezes a gente pensa, poxa, mas por que esse tem e eu não tenho? Cara, talvez alguma coisa que esse cara faz, algum princípio, alguma maneira que ele se move, atraiu o coração de Deus, na minha análise, né? E ali o interessante é que 2 multiplicaram e 1 enterrou. Então, aqueles 2 que multiplicaram, quando o Senhor volta de viagem, ele diz, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Então foi parabenizado, não porque guardou, mas porque multiplicou. Então, lá o dons e talentos falava de moeda, né, financeiro, né? Sim. Mas pode ser de dons mesmo, né, e talentos. Independente. O que Deus põe na tua mão, tu tem que multiplicar. Em resumo é isso, não é guardar. O que enterrou com medo da severidade do Senhor, devolveu quando o Senhor voltou. Daí o Senhor olhou para ele e disse, servo mau e negligente. Daí ele falou, tira a moeda desse, dá para aquele que mais tem, e ainda foi jogado, né, segundo a Bíblia, no lago de fogo, ou seja, o inferno. Até a salvação ele acaba perdendo por causa disso. Então, resumo, o que Deus espera de nós? Que nós multipliquemos o que Ele coloca em nossas mãos, tá? Desde criação de filhos, não é só para cuidar, é para a gente desenvolver nossos filhos. É para multiplicar algo de Deus dentro deles, né? Negócios, dinheiro, dons, talentos, então tudo tem que ser multiplicado, né? E por fim, né, para fechar com chave de ouro, enquanto mentalmente e fisicamente formos capazes, temos que produzir, temos que gerar frutos, né? Então a Bíblia não fala de aposentadoria. Aposentadoria é coisa aí que o homem inventou, né? A Bíblia não fala, nos seus levitas, enfim, tem lá uma menção, né, daqueles que tocam lá no altar e tal, nas igrejas, mas fora isso, é o homem que inventou. Então tu tem que produzir, se tu tiver 80 anos e estiver saudável, produza. Não precisa trabalhar que nem um maluco, mas produza. Então é isso aí que a gente leva para a vida e com muita gratidão do que Deus fez até aqui, né? Jean, obrigado, cara. Meu, se deixasse a gente ficar aí mais algumas horas aí, mas terão outras oportunidades, espero, né? Eu também. A gente quer
convidar o seu Itamar aí também um dia pra estar aí com Legal. a gente. Esse deve ter história também. E daí prepara a tarde. O O Itamar, para começar a contar a história. Vai ser o nosso primeiro podcast de 4 horas. De quatro, tu tá sendo otimista. Um abraço pro Itamar aí, tá viajando. Eu queria agradecer já, tá? Legal. Por esse ensinamento que a gente tem aqui. Todo mundo que veio aqui até hoje veio com esse intuito Vem somando. de dar, né? De assim, cara, vamos Legal. de alguma forma somar, né? Tanto pro mercado quanto, né? Vida espiritual, vida familiar. É isso aí. Então, só te agradecer, a gente teve muita coisa legal aqui que a gente teve a oportunidade de aprender com você, né? De tá ouvindo, né? De estar ouvindo, então, obrigado já. Legal. Eu que agradeço a oportunidade, né? O Douglas e o Zaca aí, 2 queridos, né? 2 guerreiros batalhadores aí, muito bons na área que vocês atuam, excelentes, né? Então, sucesso aí para vocês, sucesso para todos aí. E se de alguma maneira a gente cooperou, fico feliz já, tá bom? Junto. Muito obrigado. Obrigado já. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né, para acompanhar conversas tão boas quanto essa, né? Não são conversas vazias, a gente pode ver que, cara, a gente aprende muito aqui. Se inscreva então no canal e nos vemos no próximo episódio.